Olá, tudo bem? É sempre um grande prazer e satisfação estar ao vivo com vocês aqui na página Serviço Social Brasil. Eu só lamento que nem sempre eu tenho tempo, principalmente ultimamente que eu tenho corrido demais com o Congresso Nacional de Peritos Sociais, o Congresso Brasileiro de Serviço Social na Educação e o Congresso Brasileiro também de Assessoria e Consultoria em Serviço Social programado aí para frente, que eu já deixo o convite aqui para vocês. Por favor, sinalizem se o som está bom, se você está recebendo bem a transmissão aí onde você está, porque é importante saber. De vez em quando acontecem uns problemas, quem faz live sabe disso. O Facebook costuma apresentar alguns erros, alguns problemas, principalmente no início. Começando, depois que inicia, vai embora, né? Aí não cai mais, mas às vezes ele começa errado. Não reconhece a câmera, não reconhece o microfone. Enfim, boa noite, Luciana Valois, Silvana Tonini, Janaína Cavaleiro, Débora Cristina, Alda Freire. Estão todo mundo me ouvindo, né? Janaína dizendo que está ótimo. Muito bem, muito obrigado pelo retorno de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o tópico do assunto que nós estamos... que eu vou debater aqui com vocês hoje, que eu vou abrir um arquivo aqui, aí não vou ver o comentário de vocês. E lá no fim da live eu volto a conversar com quem está comentando. Então eu recomendo que esse vídeo também vai para o YouTube, você siga o meu canal no YouTube. Eu vou postar aqui o canal do YouTube depois. Luciano, lá de Jaguaquara, bem pertinho daqui de onde eu estou. Na verdade não é muito longe não, dá uns 150 quilômetros, no máximo, de onde eu estou falando hoje, viu, Luciano? Estamos perto. E aí, vocês, se tiverem alguma pergunta sobre este assunto, boa noite, Helena, Rosimeire, Maria Regina, vocês podem me perguntar aí, que eu vou me debruçar sobre o tema, falar sobre o tema, apresentar o tema, discorrer sobre o tema com base no rascunho que eu fiz, né? Porque isso tem que ter um rascunho, um assunto muito complexo, principalmente para mim. E depois eu volto a conversar com vocês aqui nos comentários. Faça sua pergunta, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, copie o link, compartilhe aí na sua linha do tempo. Esse é um assunto muito importante que o maior número de pessoas possível precisa ser alcançado com um tema como este. Vamos lá, então? O que é um relacionamento abusivo, opressivo e tóxico? E onde ele pode acontecer? Em primeiro lugar, vamos situar o materialismo histórico dialético dessa demanda, que é sempre bom utilizar o aporte teórico do serviço social para fazer essa junção. Primeiro, histórico e dialético. Como é que como é que as relações sociais convergem com este fato social, com essa cultura? Porque no Brasil isso é cultura. O relacionamento abusivo, opressivo e tóxico é cultural, é parte da educação, da pedagogia familiar. O relacionamento abusivo, tóxico e opressivo no Brasil é parte da pedagogia familiar, que é defendido amplamente, de certo modo, ainda que de algumas formas com interpretações erradas, mas pela religião principal do Brasil. Então, virou cultura e aí passa de pai para filho. A maioria das pessoas no Brasil são frutos de relacionamentos abusivos, opressivos e tóxicos. E eles trazem isso como normalizado, legitimado, comum, satisfatório e que vai, de fato, trazer a plenitude e aplicam nas suas vidas, cada um à sua maneira, cada um à sua forma, cada um ao seu modo, cada um ao seu jeito. Mas trazem isso consigo. Então, se você vem de uma vivência, de uma relação cujas vivências se baseavam na opressão, no abuso e na toxicidade, você invariavelmente vai reproduzir isso nas suas vivências até o momento que você tome consciência daquilo que você está sendo e a diferença para aquilo que você pretende ser, o dever. Paulo Freire, muito bem, já citei inúmeras vezes aqui, que para mim foi uma das maiores descobertas na questão das relações sociais, foi a frase de Paulo Freire, que para mim é o suprassumo desse conteúdo, que é: o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Um opressor só consegue gerar outro opressor. Ele não consegue o objetivo
em alguns casos, de sua lide, de sua vontade, que é criar uma pessoa perfeita. Ele só consegue criar outro opressor, então ele fracassa no processo. Não há resultado positivo, cientificamente falando, filosoficamente falando, sociologicamente falando, não há resultados positivos para a pedagogia familiar que se baseia no relacionamento de opressão, de abuso, de controle e de toxicidade. Vamos ver algumas coisas que tratam essa questão de uma forma mais ampla, mais profunda, identificando alguns fatores. Onde acontece o relacionamento opressivo, abusivo e tóxico? Em primeiro lugar, no contexto familiar, é de onde ele nasce, onde ele é alimentado, ele é fomentado, ele é defendido a unhas e dentes. E depois ele vai para as outras relações sociais, para profissional, para o ambiente de trabalho, estende-se para outros membros da família, estende-se para a comunidade, estende-se para a ação policial sobre aquele que deve ser sujeitado à sua vontade. Por isso que nós temos uma polícia tão violenta no Brasil, é fruto próprio dessa defesa do direito pedagógico familiar de ser opressivo, abusivo, controlador e tóxico. Se desdobra nas outras relações sociais. É por isso que quando nós falamos de serviço social pela construção de uma nova ordem societária, é que a gente vai lá para a raiz, para o nicho, para a célula máter da sociedade, né, que isso já é tão, que é a família, que já é tão batido, tão desgastado, mas vamos lá. E vai lá e descobre que as pequenas ações lá no seio familiar é que vão se desdobrar no policial que mata o negro sem motivo, pelo simples fato do negro ser negro. Nós vamos identificar o porquê que o adolescente de 13 anos já é homofóbico, nós vamos identificar porque o sujeito é extremamente violento e agressivo, nós vamos identificar porque que ele bate na mulher. Sempre que você faz um estudo aprofundado da base, da origem, da causa, da demanda, você vai chegar lá no núcleo da família. E vai descobrir que o problema se originou lá em pequeninas ações, em ações pequenas, que se fosse diferente, toda uma estrutura, todo um quadro cíclico, toda uma trajetória, igualmente, tinha que ser diferente. É por isso que nós vamos trabalhar aí matricialidade familiar, centralidade familiar, um empoderamento, a plena emancipação dos sujeitos sociais, principalmente daquele que é oprimido, daquele que sofre o abuso, daquele que vive num ambiente de toxicidade. E aí recai em níveis diferentes, principalmente sobre a mulher. Mas não só recai sobre as crianças. As famílias são tóxicas, são abusivas, são opressivas e criam filhos debaixo de opressão e de abuso. Elas não sabem o que fazer com a liberdade. Então, quando você apresenta a liberdade, o tema central do serviço social, do nosso projeto profissional, a liberdade. Quando a liberdade é apresentada para pessoas que vivem no sistema de opressão, eles não sabem o que fazer num sistema de liberdade, porque eles não têm autonomia, porque eles não são emancipados, eles são dependentes ou codependentes de um sistema de dominação. E aí tem um problema muito grave, que a construção da liberdade ela tem que acontecer desde a mais tenra infância, para que quando se chegue na maturidade, o sujeito saiba o que fazer com a liberdade. Porque do contrário, ele não vai saber o que fazer com a liberdade, e a tendência, e aí a justificativa dos conservadores, é que quem não sabe o que fazer com a liberdade, vai ser pior ainda em liberdade do que se estivesse num sistema opressor. E aí se justifica, aí os conservadores vão justificar a necessidade da opressão. É um mal em si mesmo, é um ciclo de maldade que lá na frente gera um problema que justifica o próprio problema. Ou seja, eu não posso dar liberdade ao sujeito porque o sujeito não sabe o que fazer com a liberdade. Mas ele não sabe o que fazer com a liberdade porque ele não foi ensinado desde a mais tenra infância ao que fazer com a liberdade. Então o relacionamento opressivo, ele faz parte da nossa sociedade. Eu tenho participado de vivências horríveis e terríveis, nos mais variados espaços. Juízes paranoicos, advogados extremamente controladores, e nós temos um exemplo muito específico na presidência do Brasil de um sujeito
extremamente conservador, e uma das qualidades garantidas de um conservador é o comportamento opressivo, agressivo, abusivo e tóxico. É a marca registrada de absolutamente 99,9% de todos os conservadores que eu conheço. Se houver algum diferente, eu estou procurando que me apresentem. Eu quero conhecer um conservador que não seja opressivo, que não seja abusivo, que não seja controlador, que não seja higienista, que não seja obcecado pela disciplina, pela ordem, pela obediência, pela submissão, pela manutenção do status quo. Eu quero conhecer, que eu não conheço um conservador que não seja assim. Então, nós temos como exemplo o nosso presidente. Mas eu convivo com muita gente em vários espaços socioocupacionais pelo Brasil e tenho visto no serviço social um número incontável de pessoas opressoras, de pessoas agressivamente controladoras, opressoras, abusivas, tóxicas, que morrem de medo de errar, que morrem de medo de ser acionada juridicamente em função da legalidade do feito, da manutenção da ordem, da disciplina, do conceito moral. Conheço uma infinidade deles. Eu poderia nomeá-los aqui, mas não farei, porque se eu fizer, eu estarei sendo igual a eles. Esse é o comportamento deles. Então, o que é que um conservador tradicionalista, e eles são fundamentalistas, são clericalistas, são tradicionalistas, eles estão nesse quadro aí. O que é que eles querem? Primeiro, eles querem mudar você. Você foi feito, foi construído de uma forma errada. E eles não querem mudar você apresentando a opção de mudança para você. Eles não querem que você mude, eles querem mudar você. Você precisa entender o conceito dessa palavra. Não é que você não precise mudar o que eu não preciso mudar. Todos nós precisamos mudar, nós precisamos evoluir. E o motivo dessa live, por exemplo, é esse. Mas há uma diferença entre eu provocar um diálogo, entre eu fazer uma provocação, levar você à reflexão e ao pensamento complexo, para que você faça uma escolha pela mudança, de eu tentar fazer você mudar à força, goela abaixo, utilizando todos os meios disponíveis para que você mude, sob pressão, pressão psicológica, construção de narrativas que parecem uma história que parecia que merecia estar num livro, e tão bem construída, com pontos, princípios, objetivos, diretrizes, etc. Fala de ética, filosofia, uma construção perfeita, uma construção de uma narrativa irretocável, quase divina, para fazer você mudar de qualquer jeito. Vão utilizar do nome de Deus, do nome de Jesus, do nome de Maria, vão utilizar de princípios éticos, inclusive, vão utilizar, mas não é para você fazer escolha pela mudança, é para forçar você a mudar. Ou seja, o opressor, o abusador, o tóxico, ou a opressora, porque tem muita mãe opressora, opressiva, tóxica, o sogro, a sogra, o cunhado, o irmão, eles vêm do mesmo princípio. Eles não querem que você mude por uma escolha sua, mas que você mude porque eles querem que você mude. Ou você muda ou muda, não tem outra opção. E a mudança ela é necessária na vida de qualquer pessoa na sociedade. A pessoa precisa evoluir. Se você fica fazendo as mesmas coisas, isso é um adágio até muito corriqueiro já. Se você quer resultado diferente, você precisa tomar ações diferentes. Se você fica o tempo todo fazendo as mesmas coisas e esperando resultado diferente, você vai morrer esperando, porque não vai acontecer. Então tem que mudar. Para você passar em um concurso público, você tem que começar a estudar. Para você resolver o problema de renda na sua casa, que é insuficiente para manter a situação, você tem que aumentar a sua renda. Ou troca de emprego, evolui, estuda, faz uma pós-graduação, troca de emprego, ou arruma um emprego excedente, um bico, bota um churrasquinho na porta da sua casa, vai vender um geladinho, uma coxinha, enfim, alguma coisa a mais precisa ser feito. Se você continua fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, não vai acontecer. Isso é natural, é uma soma matemática
natural. Mas essa mudança, ela tem que ser uma escolha do proponente. O sujeito precisa, embora eu possa provocar a ideia, olhar para ele, ei, fulano, o que você acha de fazer isso, ou pensar aquilo, de uma forma dialógica, afetiva, inclusive isso funciona. Queria dizer para os conservadores que o afeto funciona, mas não é um afeto para controlar, não é um afeto para justificar o controle, o abuso, a opressão. O afeto funciona, mas só funciona com quem quer que funcione. Ou seja, a pessoa do outro lado também precisa querer. É uma construção que pode até ser conjunta, mas não unilateral e principalmente não unilateral partindo da construção do abusador. Ainda pode até acontecer sozinho, desde que seja uma escolha da própria pessoa e não imposta a ela. Então, se você tem alguém que vive o tempo inteiro forçando você a mudar, você já identificou aí que você está num relacionamento abusivo, quer seja familiar, quer seja profissional, é abusivo. Apoio e incentivo, zero. O opressor, na maioria dos casos, o problema dele é o controle. Ele precisa ter o controle sobre aquilo que ele oprime. E para poder ter o controle sobre aquele que ele oprime, uma série de ações construídas, que eu vou apresentar agora para vocês, uma série de ações são necessárias para manter você submisso, subalterno, o tapete, o capacho, né, diminuído. Então, para poder manter esse controle sobre você, ele precisa ser mais inteligente do que você, mais bonito do que você, mais forte do que você, ter um argumento melhor que o seu. Se ele não conseguir fazer isso por meias normais, legais, consideradas civilizadas, ele vai fazer por outras consideradas selvagens, para poder manter e ainda vai botar a culpa em você. Apoio e incentivo zero, ciúmes e paranoia, vai te monitorar o tempo todo, constantemente, todas as suas ações. Ele vai se vitimizar numa situação em que você consiga expô-lo, aí ele assume a posição de vítima, ou vai justificar suas ações com um comportamento abusivo do uso de drogas, de álcool ou de outra questão, cansaço, excesso de trabalho, enfim, sempre vai ter uma saída para ele continuar por cima, no controle da situação. Ele vai fazer muitos joguinhos emocionais. E como a relação abusiva e opressora, ela já parte de um princípio estabelecido pela cultura popular. Vou citar aqui um exemplo. O cara é teu chefe, existe uma posição hierárquica sobre ele, então ele vai se utilizar da cultura popular para estabelecer um relacionamento abusivo sobre você, porque é justificado pela sociedade. O sujeito é teu líder, sindical, escolar, religioso, ele vai se utilizar disso porque está na cultura. É o homem que é o marido, o chefe de casa, vai se utilizar e vai se amparar, inclusive, na Bíblia, nas palavras de Deus, para poder justificar o direito de ser opressivo, abusivo e tóxico. Numa questão hierárquica de uma associação onde tem presidente, vice-presidente, secretário, vão utilizar isso para poder causar a impressão do controle, da necessidade ética do controle sobre os demais. O pai vai fazer isso sobre o filho. A mãe vai fazer isso sobre o filho. Por exemplo, vou provar aqui para vocês. Aqui nessa página, eu já falei várias vezes que o serviço social repudia veementemente o direito do pai ou a mãe a aplicar castigo físico ou causar dor no filho. Nós, do serviço social, pelo menos quem conseguiu evoluir já, repudia veementemente o conceito de pedagogia familiar do direito de um pai bater num filho. Mas pouca gente, não vou dizer ninguém, desculpa, eu vou refazer a minha frase. Poucos profissionais, poucos colegas já chegaram ao ponto de evoluir para entender isso. Por quê? Porque eles estão presos num fato social coercitivo, generalista, que é uma cultura popular, que a única forma conhecida de pedagogia familiar, ou de educação doméstica, é por meio do castigo físico, da causa do sofrimento e da dor, porque, segundo eles, a dor educa. Mas eu já disse várias vezes aqui que a dor não educa. A dor não educa o filho,
A dor não educa o marido, não educa a esposa, a dor não educa o pai, não educa o filho, não educa o avô, nem o bisavô, não educa ninguém. A dor só causa resistência, só gera rebeldes. Castigo físico só gera rebeldes. Eu fiz um desafio aqui, eu vou falar de novo o desafio. Quer tirar um teste para isso? Vá num presídio e pergunte para os presidiários, faça uma pergunta, quantos deles foram educados com castigo físico? E você verá que a imensa maioria deles foram. Aí muita gente veio aqui na paz e disse, mas meu pai me educou com castigo físico e eu sou grato a ele por isso, porque eu sou uma pessoa de bem. Eu já expliquei, vou repetir. Quando o castigo físico aparentemente funcionou com alguém, foi porque ele não era o único método. Havia outro método de cuidado, afeto, carinho. E aí, agora, essa pessoa incoerentemente, ignorantemente, transfere o resultado desses outros métodos para aquele que ocasionalmente era utilizado do castigo físico como fruto da cultura popular. E aí, desmerece toda a construção cultural que os pais tiveram com ele. Desmerece todo o respeito que deveriam ter por seus genitores, que eram amáveis, afetuosos, que davam exemplo, que viviam uma vida digna e que no dia a dia demonstravam-se como viver dentro das relações. Eles não eram só opressivos, eles só reproduziam a opressão como cultura, mas não eram de fato opressivos, que é uma outra situação. E as pessoas acabam transferindo, então, todo o elogio, toda a gratidão que deveria ser pelo cuidado, pela aquela noite em que a mãe ou o pai foi no quarto e cobriu a criança que estava com frio, acordou de madrugada para ver o que a criança estava sentindo, com dor de barriga ou febre, não deixou sozinho, alimentou, levou para a escola, foi buscar, fez uma festinha de aniversário, enfim, todo esse cuidado, toda essa construção afetiva se perde e é transferida para a marca da dor e do castigo físico. Isso é vergonhoso, mas é um produto cultural. É vergonhoso ver uma pessoa ir para a rede social, desmerecer o genitor e transferir toda a construção histórica para um único elemento. E o mais errado e aquele que de fato, se fosse só ele, não produziria resultado nenhum. E que não produziu resultado nenhum, que produziu foram os outros. Porque já está mais do que provado cientificamente, filosoficamente, sociologicamente, que não produz. A dor não educa ninguém. A dor amordaça, a dor silencia, a dor intimida, a dor impõe medo. E é isso que o opressor e o abusivo quer, o tóxico quer isso mesmo. Ele quer calar a boca, ele quer ter o controle, ser o chefe, o cacique, o imperador. Ele quer ser o déspota, o ditador. Eu vou te retirar a palavra cacique, que também é um erro cultural. Eu já me corrigi 2 vezes, estou me recorrigindo novamente. Os índios não têm nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Os indígenas. Então, retiro novamente aqui, mas é um costume. Você veja que como é forte o fato social. Mas voltando, é um déspota, um ditador ou uma ditadora. Né? E algumas pessoas têm orgulho disso, se orgulham de serem assim. Comigo é assim mesmo. Escreveu, não leu, o pau comeu. Né? Mas elas são o quê? Nada mais, infelizmente, do que meros marionetes, títeres, resultado de uma construção social doentia, opressiva, agressiva e extremamente tóxica. Mas, professor, muitas pessoas não batem os filhos e acabam, não usam a dor como castigo físico, aparentemente não são opressoras e não são controladoras e não são tóxicas e não são abusivas, e os filhos estão se perdendo porque não sabem o que fazer com a liberdade. Não basta você deixar de ser opressor, abusivo, controlador e tóxico. Você precisa aprender o que fazer com a liberdade e ensinar isso para as pessoas que estão à sua volta, ou compartilhar esse conhecimento constantemente com as pessoas que estão à sua volta. Então, o crescimento, a evolução das relações sociais, invariavelmente, inevitavelmente, vai passar por esse contexto de organização da vida social sobre a defesa de um novo conceito, de uma evolução, e não a manutenção da ordem estabelecida, da cultura estabelecida. Manter o que está, conservar o que está, não dá, porque essa conservação deu errada. Não podemos conservar o comportamento opressivo,
abusivo, agressivo, tóxico, mas também não podemos conservar as relações sociais com a liberdade não orientada, com a liberdade não compreendida, não entendida. E a evolução das relações sociais, ela só vai acontecer quando você abre mão de um conceito, estabelece outro e amadurece esse outro. Você não pode abrir mão de tudo e ficar sem nada. E aí é uma questão bem mais complexa. Então, continuando ainda, falando sobre o sujeito que é opressivo, ele se importa apenas consigo mesmo. Tenta mudar hábitos que fazem parte de quem você é. Tenta te diminuir. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito interessante. Olha só. Fica frequentemente mal-humorado quando está com você, mas é super legal quando vocês estão perto de outras pessoas. Eu já falei sobre isso aqui na página. Por que será? Dentro de uma perspectiva cultural. Algumas famílias tratam super bem estranhos, que raramente aparecem nas suas casas, e tratam super mal as pessoas da sua própria vivência. São extremamente mão abertas, convidativos, extremamente anfitriões, receptivos, com pessoas estranhas às suas vivências, que aparecem lá de vez em quando, e trata hiper mal, super mal, aquelas pessoas que estão o tempo todo ali, ajudando, ajeitando, estendendo a mão, trabalhando, cuidando. Eu queria entender por que se criou isso. Mas eu sei por quê. Eu faço a pergunta, é uma pergunta retórica, e eu mesmo respondo. É porque o controlador, o opressor, ele não pode admitir a união. Porque a união rompe com tudo isso. Mas a união tira a dependência dele. A união faz ele se tornar desnecessário. Então ele não pode perder isso. Ele precisa que as pessoas dependam disso. E tem homens assim, mulheres assim, jovens, parentes dos mais variados graus, que fazem esse vínculo de dependência. Eu já falei e repito aqui, não quero ninguém dependendo de mim. Se eu puder ajudar de longe uma pessoa, eu vou ajudar. Eu não tenho problema nenhum de ajudar ninguém. Eu gosto de estender a mão, mas eu não quero ninguém dependendo de mim. Eu estou repetindo sempre aqui na página que você precisa, nas suas relações sociais, estabelecer isso. Porque quando você cria a dependência das pessoas em você, elas não evoluem, elas não amadurecem, elas não crescem, elas não são confrontadas com os dilemas da vida, porque tem sempre alguém em quem se escorar, em quem se aportar. Mas para o dominador isso é ótimo. Para o controlador é ótimo que todos estejam escorados nele, embora ele não seja o melhor anfitrião, embora ele não seja a pessoa que vai estender a mão para todo mundo, mas ele faz de conta, ele compra as pessoas, manipula as situações para poder ficar no controle, no centro das atenções. Ele quer atenção, ele quer ser o melhor, ele quer ser o mais amado, ele quer ser o mais procurado, enfim, é o sujeito, e se ele não tiver isso, ele vai fazer de tudo para ter. Então, o primeiro ponto é que ele precisa manter o quadro geral desunido para ele ter o controle de todos. O segundo ponto é que quando chegar alguém de fora, então ele não vai tratar você bem, mas vai tratar o de fora bem, que é para o de fora achar que o ruim é você, e não ele. O errado é você. Como você vai estar excluído na relação social, você vai se sentir frustrado e realmente vai demonstrar isso no seu modo de agir e vai dar certinho para o controlador, porque ele vai ficar com todo o crédito. A pessoa que veio te visitar vai achar no controlador um extremo bajulador e vai sair dizendo, nossa, aquela pessoa é super legal e aquela outra pessoa não vale nada. Só que ela não conhece a construção do tecido das relações sociais dentro daquela família. Então ela vai sair com uma compreensão totalmente errada de você e totalmente defensora do controlador, do opressor que está lá dentro, que foi que construiu toda a narrativa e saiu por cima. Então fique atento e exija, e eu vou utilizar essa palavra com muito cuidado, mas vou utilizar. Exija ser bem tratado no seio da sua família. Trate bem, mas também exija, não aceite ser oprimido. Exija o respeito que você dá. Faça isso de uma forma democrática, educada, mas não permita que as pessoas te transformem no capacho, no tapete, te excluam, te humilhem. Faça você parecer a pessoa mais detestável na frente dos outros,
só porque ele quer ter o poder, porque ele quer ser o mais amado, porque ele quer ser o anfitrião mais respeitado daquele nicho, daquele convívio familiar. E continuando ainda dentro desse mesmo termo, dessa mesma questão, só para resumir, então as pessoas da família têm que tratar bem primeiro a família. Primeiro a família. Não quer dizer que você vai tratar mal as pessoas que vão chegar na sua casa, os visitantes e outros parentes, mas em primeiro lugar a família. Tem que ficar sempre em primeiro lugar. Se isso não está acontecendo, tem opressão no meio. Continuando então, te faz sentir uma pessoa inadequada. Faz parte do de cima, para poder controlar. Você é inadequado, você é fraco, você é débil, você não consegue, você não tem competência, você não tem capacidade, você não vai conseguir. Enfim, faz você sentir assim, porque assim ele consegue te controlar. Diminui suas conquistas como se estivesse com inveja de você. Te isola da sua família e amigos. Te controla financeiramente. Aí nós vamos aí para a Lei Maria da Penha, e a gente poderia falar muito aqui sobre a violência financeira, né? Que é um dos temas que inclusive dá até processo jurídico e está na Lei Maria da Penha, em relação às mulheres. Mas isso não acontece só em relação às mulheres. Se você percebe o que está acontecendo e quer tomar uma decisão, quer mudar alguma coisa, aí vem a vitimização. Diz que vai se matar ou que vai te matar, diz que nunca foi amado, que você nunca amou. Não aceita que você diga o que você está sentindo, não aceita que você exponha a sua insatisfação, porque isso não é justo, não é certo. Gente, só sabe um adágio muito antigo, só sabe o aperto do sapato quem está calçando o sapato. Se a pessoa está dizendo, está doendo, pare e escute. Pare e ouça. Não queira você julgar a dor da pessoa. Se for vitimização, você vai descobrir no processo. Mas pare e ouça. Quem sente a dor tem o direito de dizer que sente. E você tem a obrigação de ouvir, analisar, ponderar e tentar encontrar uma saída. Ninguém tem o direito de dizer que o outro não está sentindo a dor. Ninguém tem o direito de dizer que o outro não está sofrendo. Ninguém tem o direito de silenciar o outro por essa ou por aquela razão. As entranhas, vamos dizer assim, das tábuas de carne do nosso coração, né? Se bem que a dor não vem do coração, ela vem da mente, mas culturalmente, as dores que sentimos no âmago da nossa psique, só nós sabemos. Às vezes nem nós sabemos. Mas não é o outro que vai saber ou deixar de saber. É você. Ou você sabe, ou você não sabe. Mas o outro não tem o direito de saber e nem de deixar de saber. É você quem sabe. Então, se está doendo, diga que está doendo. Explique os motivos, as razões. Se você não tem espaço para expressar a sua dor, o seu sofrimento, a sua insatisfação, o seu descontentamento, a sua frustração em relação a qualquer que seja o tema, se você não tem o direito, ou se toda vez que você faz isso, ela ou ele do outro lado se vitimiza e faz um escândalo, isso é um relacionamento opressivo, isso é opressão. O opressor não quer que você apresente suas dores, seus dilemas, e não quer que você apresente os deles, nem o seu, nem nada. Está tudo perfeito e só vai melhorar na visão dele. Então ele precisa amordaçar, ele precisa silenciar, ele precisa acorrentar ideologicamente as pessoas, diminuir, enfraquecer, subalternizar, inferiorizar, para poder ter o controle. Criar um mundo perfeito, uma família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe. Mas pode se melhorar. Não existe relação profissional perfeita, relação escolar, acadêmica perfeita, relação institucional perfeita. Não existe. Isso é uma grande falácia, porque são pessoas diferentes, com ideologias diferentes, vontades, desejos, opções, metas, princípios éticos, princípios morais, culturas, tudo diferente. Cada cabeça, um pensamento, cada um, uma ideia. Como é que vai ser? Como é que não vai ter conflito? Vai ter conflito. E é bom que tenha o conflito, porque é no conflito que se descobre quem é o opressor e quem é o oprimido. E é ali que você pode, inclusive, lutar pelo oprimido para que ele não seja oprimido. E propor dialeticamente ao opressor que ele deixe de ser opressor. Mostrar a ele, mostrar a todos.
eu não tenho problema nenhum de mostrar no grupo de convívio em que eu estou a opressão de quem oprime. E também o oprimido, se for o caso. Não tenho problema nenhum. E o farei sempre que for possível e necessário. Vou mostrar, você está oprimindo. A opressão, ela se manifesta por meio de assédio no campo de trabalho, nas relações profissionais. A opressão, ela se manifesta por meio de um controle exacerbado que um pai tem sobre um filho, que uma mãe tem sobre uma filha ou um filho, criando um relacionamento tóxico, opressivo, abusivo, inferiorizador, o tempo todo, não estabelecendo o princípio da liberdade. A opressão é fruto cultural da nossa sociedade. E não vai mudar do dia para a noite. Vai demorar. Então o opressor, ele vai sempre diminuir você. Ele fala que ninguém nunca vai te amar, nunca vai te aceitar ou te querer, que você não tem capacidades. Faz você sentir que a culpa por ele ser opressivo, abusivo, agressivo, ameaçador ou tóxico é sua, porque você vive pisando na bola. Ele fala, isso aqui já foi bastante discutido aqui, mas vamos discutir novamente. Fala que em briga de homem e mulher, outras pessoas não devem interferir, que seus problemas são coisas de casal. Isso aqui se aplica ao relacionamento familiar, mas também se aplica ao relacionamento de marido e mulher, mas também se aplica à família e também se aplica a questões de profissional, entre outras. Olha, o relacionamento opressivo, abusivo e tóxico é da conta de todas as pessoas que de alguma forma estejam envolvidas, que viram, que souberam. Inclusive, isso pode, se denunciado, a pessoa souber de uma situação como essa e não fizer nada, pode render até um processo criminal por negligência. Em relação, por exemplo, a uma criança que termina morrendo porque estava sendo vítima de violência e ninguém se meteu. Uma mulher que acabou sofrendo, se tornando um número no feminicídio e alguém poderia ter feito alguma coisa e não fez.